bem com você? Está começando mais uma edição do programa Entre Linhas. Esse é um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. O mundo em que vivemos está repleto de imagens e sons, entre outros estímulos. É um mundo de comunicação em que os sentidos, as emoções e a razão são estimulados e interagem criando a nossa cultura e humanidade. E para falar sobre a relevância do audiovisual no novo contexto da comunicação mundial, estou recebendo no programa de hoje o produtor audiovisual e professor da FASB, Gustavo Ribeiro. Gustavo, como a comunicação acompanha o ritmo da vida moderna e quais as transformações na linguagem? Bom, hoje o mundo ele é mais digital. O mundo ele é digital, se fala muito em digital. Você começa a ver a linguagem das propagandas, as linguagens dos filmes, elas absorvendo isso, emotions, caracteres, linguagens abreviadas, referências a vídeo selfies, as próprias redes sociais. Então, assim, esse mundo interconectado, esse mundo que a gente vive hoje, está influenciando a comunicação, o audiovisual, e isso interfere na linguagem. Um grande exemplo, hoje você vê vídeos comerciais muito bem elaborados que passam a sua mensagem principal nos primeiros 3 segundos. Porque eles sabem que nas plataformas, a exemplo do YouTube, depois desses 3 segundos, uma grande porcentagem do público clica para poder pular a propaganda, e aí você precisa otimizar esse investimento. Então, assim, precisou que a linguagem audiovisual se transformasse para poder se adaptar também a esse mundo moderno. Uma linguagem que sempre foi tida como uma linguagem futurista, comparado às outras linguagens das artes, como o cinema, a sétima arte, ela se destaca disso, tem uma ideia de equipamentos, de uma coisa mais futurista, mas mesmo essa linguagem, ela precisou se adaptar para poder funcionar nessa coisa ultramoderna que são as redes sociais, essa facilidade de contato entre as pessoas. E redes sociais digitais, como elas impactaram o mercado audiovisual, Gustavo? Abriu grandes portas para o mercado audiovisual. Num sistema anterior de funcionamento do mercado audiovisual, você tinha grandes instituições, com grandes televisões, grandes produtoras, que tinham um poder aquisitivo econômico para poder comprar equipamentos muito caros e pagar grandes funções dentro de um sistema de produtora. Você tem um diretor, você tem um continuista, você tem um diretor de arte, e esse sistema todo funciona ainda hoje em dia e faz grandes produções. Mas com as redes sociais, você tem a produção de conteúdo em primeiro plano. E as redes sociais, para elas funcionarem, elas precisam que as pessoas produzam conteúdos. Então, a facilidade de se produzir um conteúdo audiovisual com a qualidade técnica, estética de imagem, som, para que seja acessível, para que cative as pessoas, não precisa mais de uma grande estrutura. As redes sociais possibilitou que trabalhos pudessem ser vistos pelas pessoas. Um curso de mídia de televisão para uma empresa colocar um comercial é um custo muito caro comparado ao custo que é para você poder fazer um impulsionamento e colocar um vídeo na internet. Então, mais empresas começaram a produzir conteúdo para a internet, não só para a televisão, porque antes não havia necessidade de se produzir um comercial, porque ou ele ia para a televisão ou ele não tinha mais nenhum lugar. Mas com o smartphone, com as redes sociais, movimentou muito o mercado. Então, as empresas querem fazer conteúdo, as pessoas individualmente fazem conteúdos, tem canais no YouTube. Então, assim, as redes sociais, elas com certeza revolucionaram o mercado audiovisual, possibilitando muito mais produções. Com certeza. Como as ferramentas e plataformas digitais possibilitam produção de conteúdos audiovisuais? Justamente no sentido de que as próprias plataformas, exemplo, o próprio Facebook, o próprio Instagram, o próprio YouTube, eles possibilitam com que as pessoas façam conteúdos de qualidade. Eu vou citar o exemplo, o recorte do Instagram. O Instagram, ele te incentiva a fazer stories, ele lança novas ferramentas, ele te possibilita colocar caracteres, emotions, vinhetas, ele lança filtros novos sempre para poder estar qualificando o conteúdo que você faz, te dando mais ferramentas para você fazer um conteúdo mais dinâmico, mais divertido, que mude com o tempo. E aí, junto a isso, em paralelo a isso, você vê os próprios dispositivos móveis, os smartphones ficando cada vez mais modernos, com câmeras melhores, com captação de áudio melhores. Então, as próprias plataformas, elas possibilitam essa produção de conteúdo. E isso vai de encontro à descentralização da produção. Hoje eu posso produzir com o meu celular um conteúdo, você pode produzir, e a gente pode produzir um conteúdo no estúdio, com câmeras. Então, está ficando mais democrático e acessível. Quem ganha são as grandes ideias.
Eu acho que aí, por mais que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico, por mais que existam ferramentas nesse mundo onde tudo é muito mais fácil para todo mundo, vai se diferenciar quem tiver um conhecimento intelectual, uma preocupação com ideia, quem for criativo, quem tiver a coisa da linguagem. Então, acho que fica mais democrático mesmo. Professor, quais os impactos do acesso aos meios de produção qualificados na forma do profissional de audiovisual? Então, quando a gente tem ferramentas possibilitando produções, quando você tem câmeras com um valor mais acessível, microfones com valor mais acessível, você tem mais pessoas produzindo. O impacto que faz na pessoa que busca uma formação é fazer com que ela compreenda esse mercado, onde ela que está buscando uma formação faz produção audiovisual e outra pessoa que não busca uma qualificação faz uma produção audiovisual. Então ela tem que entender que o que vai fazer ela diferenciar dessa pessoa, desse profissional que também está no mercado, que está se inovando a cada dia também. Acredito que seja uma visão 360 de saber compreender todo esse plural de técnicas, de ferramentas, de equipamentos, das funções do audiovisual e pensar o audiovisual como mercadologicamente, como um conteúdo, um produto que tem segmentos, que tem empresas, se vê profissionalmente. Então, assim, essa possibilidade desse acesso de produção faz com que o profissional de audiovisual, a pessoa que busca uma formação, tenha essa ideia de uma formação mais 360 e completa, não só técnica de aprender só uma edição, ou de aprender a fazer bem um roteiro, ou de aprender a dirigir bem uma cena, mas de compreender um mercado pulsante, que as pessoas fazem conteúdos mais rápidos e dinâmicos e entender que às vezes um diretor ele não vai precisar de todo um aparato para poder fazer bem o conteúdo, mas ele vai entender como o mundo está acompanhando o ritmo das pessoas e se encaixar bem nisso. Tá no lugar certo, viu, Gustavo? Como Barreiras e nosso eixo local regional acompanham as transformações da comunicação e como o audiovisual está inserido nesse contexto? Bom, Barreiras hoje vive um grande momento audiovisual. Hoje nós temos 2 televisões aqui dentro. Hoje nós temos aqui um acesso à internet, a cidade inteira tem acesso à internet praticamente, não é um acesso difícil. A gente já teve um momento de ter um acesso mais complicado à internet, hoje a velocidade já chegou. E assim, eu vejo grandes empresas dentro do cenário barreirense trabalhando vendas pela internet através de produção de conteúdo, exemplo do Instagram, do Facebook. Acho que essa é a grande ferramenta do momento. As empresas estão antenadas e procurando pessoas qualificadas, pessoas que têm essa visão de como funciona esse novo mundo, que não é mais tão novo assim, mas é um mundo que se renova a cada instante, das redes sociais. E o produtor de audiovisual aqui em Barreiras, aqui no eixo local regional, ele ganha com isso, porque é mais participativa. A parcela que o produtor audiovisual pega do mercado é maior, porque o mercado começa a investir mais em produção audiovisual. Até porque o vídeo dentro das redes sociais digitais, a porcentagem de engajamento dele é muito maior do que uma imagem estática aqui de um texto. Então, se a empresa, se a instituição ela quer transmitir uma mensagem, ela vai buscar uma linguagem que as pessoas queiram. E essa linguagem hoje é o audiovisual. A gente tem faculdades de audiovisual aqui, como a FASB, produção audiovisual. Nós temos universidades aqui no oeste da Bahia, focadas em produção audiovisual, pós-graduações em produção audiovisual. E um grande indicativo de que esse mercado é um mercado que cresce é a criação de um curso de produção audiovisual, como que é na FASB. Assim, se existe um curso sendo ofertado para o mercado, é porque existe uma demanda nesse mercado. Porque as pessoas estão interessadas e vendo a necessidade de buscar uma qualificação profissional, de compreender todo esse mundo. Então, assim, é como se fosse um termômetro. Você vê instituições investindo na formação e capacitação de profissionais numa área, é porque ela compreende o mercado, ela sabe que isso funciona e que a gente precisa disso. E eu que estou envolvido no meio comercial, que tenho uma empresa, um produtor audiovisual, uma agência, eu vejo como cada vez mais as empresas estão buscando esse tipo de profissional. Então, assim, realmente é um mercado em grande ascensão, sobretudo aqui em Barreiras e no nosso eixo local regional. Gustavo, quais são as principais demandas profissionais do mercado audiovisual regional? Então, as demandas, elas são plurais. A gente tem aqui no nosso mercado deficiência e necessidade de pessoas, de bons editores, de pessoas que trabalhem com direção de arte, de pessoas que escrevam roteiro, de pessoas que consigam compreender a produção audiovisual, que peguem um roteiro e saibam que ela vai precisar de locações, que ela vai precisar de pessoas, de figurino, etc. Então, assim, é um mercado que precisa de pessoas qualificadas para gestão de redes sociais digitais,
Então, o mercado está precisando hoje, Barreiras precisa de pessoas qualificadas e formadas nessa linha da comunicação, da produção audiovisual, da questão da aplicação do audiovisual nas redes sociais digitais. Isso é até bom a gente ver como uma grande oportunidade de pessoas que têm um perfil mais criativo, que gostem de produção audiovisual, que gostem de cinema, que gostem de televisão, que gostem de redes sociais, que às vezes não se encaixa em cursos mais tradicionais e que quer uma coisa diferente. É bom saber que aqui em Barreiras existe essa possibilidade de qualificação e que o mercado está sedento por pessoas qualificadas e com perfil profissional e que entendam isso. Professor, para encerrar nossa entrevista muito interessante, né? E qual o perfil do novo profissional de audiovisual, professor? É esse que tem uma visão 360. Hoje é menos o cara que aperta o botão e mais o cara que entende por que aquele botão está sendo apertado. Uma pessoa que tenha uma visão mais plural da produção, mais conceitual, que entenda os setores e que entenda a aplicabilidade disso. Professor Gustavo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso programa Entre Linhas. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o programa Entre Linhas fica por aqui. No programa de hoje conversamos com o produtor audiovisual, professor da FASB, Gustavo Ribeiro, que falou sobre a relevância do audiovisual no novo contexto da comunicação mundial. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima edição do Entre Linhas. Acompanhe nossas redes sociais, toda semana temos temas interessantes, importantes para a sua vida pessoal ou profissional. Até logo, beijos e tchau!